Então, vamos lá. Voltando aqui ao que eu estava falando para vocês. A Marajoara, ela possui aí gastos fixos mensais iguais a 24 mil, tem gastos variáveis unitários igual a R$ 20, e o PEC dela é de 4 mil unidades. O que a questão está pedindo é que a gente calcule o preço de venda praticado pela empresa. Então, para fazer essa conta, a gente tem aqui que usar a fórmula do ponto de equilíbrio, né? Porque é isso que ele está colocando aqui já para a gente, essa informação, o ponto de equilíbrio é 4 mil. Então, se a gente perceber a fórmula do ponto de equilíbrio, a gente vai ver que ponto de equilíbrio é igual a custo de despesa fixa, lembra que a custo de despesa fixa já foi dada aqui, 24 mil, tá? Dividido por margem de contribuição. Só que a gente sabe que margem de contribuição é o preço de venda menos o custo da despesa variável, que a gente calcularia se tivéssemos aqui essa informação do preço de venda, que é justamente o que está se querendo, né? Então, substituindo as informações que a gente tem, né? Então, aqui, os números que a gente tem aqui disponível, dentro das variáveis que a gente tem na fórmula, nós teríamos a seguinte situação. A gente teria ponto de equilíbrio, ele diz que o ponto de equilíbrio é 4 mil, né? Então, eu tenho que 4 mil. Então, eu tenho que 4 mil, que é o ponto de equilíbrio, é igual a 24 mil, que é o custo e a despesa fixa, que está aqui, dividido pelo preço de venda que a gente não tem, dividido pelo preço de venda que a gente não tem, menos o valor do gasto variável, do custo variável, que é 20. Bom, isso aqui seria a nossa questão já montada. E agora? Conseguem resolver? Querem tentar? Pronto. 5 minutinhos para vocês tentarem resolver a partir daí de onde eu deixei. Pode ser? E aí, conseguiram? Qual a resposta que dá na questão? Postem aí no Meet, no chat. Quem já conseguiu? Deu quanto o teu? Diz aí. Deu quanto o teu, Ana? Isso! Maravilha!
Exatamente, 26. É exatamente esse o resultado. Por que que o resultado é 26, minha gente? Olha só. Lembra lá do nosso segundo grau? Regrinhas, né? Regrinhas das regrinhas de 3 da vida. Se eu tenho, gente, um valor que está dividindo, ele sobe como? O que acontece com ele? Se eu quiser trazer ele para a parte superior, né? Como é que faríamos? Aquela ideia dos nossos... Isso, exatamente. Ele sobe multiplicando, né? Então, ó, aqui eu tenho 4.000, que é igual a 24.000, tá certo? Dividido por PV, que é o preço de venda, menos 20. Se eu for tirar o preço, o PV, né? PV menos 20 aqui, ó. Vou até colocar ele entre parênteses, como está sendo dividido por tudo. Se eu pegar esse PV e trocar ele de lugar com 4.000, porque ele vai subir, né? Multiplicando, então vai acontecer isso, ó. Eu vou ter PV menos 20, e vai ser igual. O nosso 4.000 aqui, ó, tá certo? Ele vai descer multiplicando. Então, fica PV é igual a 24.000 dividido por 4.000. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o quê? PV menos 20 é igual a 24.000 dividido por 4, que é 6. Então, PV, isso implica dizer que o meu PV é igual, o PV vai ser igual a 6. O 20 está negativo de um lado, ele vai para o outro, positivo, e vai dar igual a 26. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu queria saber de onde veio esses 6 aí. 6, 24.000 dividido por 4.000. Tudo ok. Entendeu? Tá bom, entendi. Mais alguma dúvida, gente? Fala aí, tá dando para entender? Dificuldade nessa questão? Conseguem fazê-la sozinho numa avaliação de forma rápida? A única questão aqui é vocês se ligarem nessa regrinha que a gente sempre tem, né? Que a gente chama de meios pelos extremos. Certo? A gente tem que se ligar nessa questão. Então, ligou-se nessa questão, nessa regrinha que a gente tem, o resto é muito tranquilo. Tá bom, Letícia. Mas vai, depois que você faz uma, o resto é a mesma coisa, gente. Imagina o seguinte, imagina que eu pedisse para vocês, vamos pensar numa questão aqui rápida, a mesma questão, beleza? Agora façam o seguinte, eu vou dar só fazer uma mudança aqui, para que a gente possa exercitar rapidamente, certo? Eu vou fazer o seguinte, só para a gente exercitar. Eu vou dizer para vocês, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Eu vou tirar aqui dessa questão essa informação, certo? E eu vou substituir essa questão pelo seguinte, essa afirmação pela seguinte informação. Preço de venda é R$ 26.
E agora, em vez de querer o preço, calcule o custo e a despesa variável. Qual seria a resposta? Usando o mesmo raciocínio. — 32? Não, mas aí nesse caso, veja só. Nesse caso, a resposta que eu quero não está na questão, não, tá? É só para a gente exercitar, só para a gente ver se a gente consegue fazer. E aí, qual é a resposta? Olha como que a gente responderia isso. Usando o mesmo raciocínio que eu usei anteriormente. Ó, aqui, em vez do preço de venda, eu já tenho o preço de venda, né? Que é 26. E o que eu quero aqui é o custo e a despesa variável. Então, se eu pensar nisso, eu vou apagar daqui para cá, o mesmo raciocínio, gente. Olha só, como é que seria isso? Eu teria... Deixa alguém chegou aí. Eu teria 26 menos CDV é igual os mesmos 24, né? Eu tenho aqui, ó, eu teria lá 24.000 dividido por 4.000. E isso aqui vai me dar isso aqui vai me dar 26 menos CDV é igual a 6. Isso implica que CDV certo? CDV vai ser igual a 26 menos 6 é igual a 20. Percebam que esse 20 é o mesmo valor que a gente achou que estava na questão anteriormente. Eu só fiz trocar as variáveis. Deu para entender? Mas deu para entender. Isso. Aí por quê? Aí perguntar, mas professor, por que ficou 20? Porque se eu tirar o 26 daqui, ó,
vai ficar menos CDV, não é isso? Igual a 6 mais 26. Porém, nós sabemos que quando a variável está negativa, a gente multiplica por menos 1 para torná-la positiva. E aí, quando a gente multiplica por menos 1, tudo fica positivo. Né? A variável fica positiva. Aí, nesse caso, CDV assume o sinal positivo e o 20 vai assumir lá, né, o 6, no caso, vai assumir o sinal negativo, ficando 20. É aquela regrinha que a gente aprende lá no ensino médio. Tranquilo. Posso passar para outra? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dificuldade até aqui? Dá para fazer ela um pouquinho mais rápida? Já conseguiriam fazer? Dá, professor, dá para fazer sim. Eu só confundi que eu inverti, na verdade, né? Eu coloquei negativo, por isso que deu 32. Mas é Isso, assim. exato. Maravilha, então. Vou continuando. Cadê? Vamos lá. Pronto, então essa questão aqui está resolvida. É isso? A resposta para a nossa questão vai ser 26, nós já sabemos disso, então a resposta é essa aqui, né? Está aqui respondida a nossa questão. Bom, vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, eu vou mostrar para vocês agora, ela é bem interessante, porque ela envolve vários conceitos que a gente trabalhou em sala de aula, inclusive, não foi nem aqui, né, nessa aula online, a gente trabalhou isso em sala de aula. E eu sei que essa aqui eu vou começar respondendo, porque eu sei que vocês vão ter uma série de dificuldades, assim, de dúvidas, não de dificuldade, mas de dúvidas quanto a ela. Então, uma indústria fabricou no mês de fevereiro 36 mil unidades de um determinado produto e obteve as seguintes informações. O custo fixo dela foi 90 mil, a mão de obra direta dela foi 54 mil, a mão de obra indireta dela foi 9 mil, a matéria-prima dela foi 99 mil. Aí a pergunta é a seguinte, se a empresa tivesse que produzir 45 mil unidades desse mesmo produto, no mesmo mês, com as mesmas instalações e com a mesma mão de obra indireta, considerando o custo variável e o custo fixo que foram dados, o custo por unidade produzida seria de quanto? Essa é a pergunta que ele quer saber. Qual seria o custo unitário de produção dessa fábrica? Então, para responder essa questão, nós teríamos que pensar um pouquinho. Primeira coisa importante para a gente pensar. Vocês podem abrir o microfone para falar, tá? Não tem problema nenhum, não. Quais são os valores dessas informações que estão aqui? Que são custos fixos e que são custos variáveis. Aqui eu tenho 90 mil que é custo fixo, né? Já está sendo dado. Vou marcar ele aqui. Desses três aqui, qual que é o custo? O que é custo fixo aqui? Mão de obra direta, indireta ou matéria-prima? Alô? Vamos lá, meu povo. Qual é o custo? Mão de obra direta e matéria-prima. Nesse caso aqui, ó, a mão de obra indireta, ela é custo fixo. Certo? Lembra lá? Custo fixo é aquele que vai acontecer independente de a gente ter produção ou não. Certo? Ela não está diretamente ligada ao produto. Então, a mão de obra indireta seria nosso custo fixo aqui. Tranquilo? E, logicamente, como custo direto, né? Ele fala aqui, ó, custo fixo e custo variável. O custo fixo, eu tenho aqui 90 mil,
E a mão de obra indireta, que também é custo fixo, 9 mil. Certo? E aqui eu tenho mão de obra direta e matéria-prima. Matéria-prima, né, logicamente, é custo direto e é variável. Mão de obra direta também é custo direto e variável. Então, para começar a fazer a conta da que a gente tem que fazer com essa questão, a gente tem que entender esses dois conceitos. Já são conceitos que a gente já vivenciou, a gente já conversou sobre eles em sala de aula, já expliquei para vocês, inclusive mostrando cadeira, mostrando mesa e tudo mais. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma somazinha aqui, tá? Eu vou juntar todos os custos fixos e todos os custos variáveis num valor só. Então, eu tenho custo fixo, então meu custo fixo vai ser 90 mil mais 54 mil. Ok? Esse é meu custo fixo. Aí eu tenho agora meus custos variáveis, certo? Meus custos variáveis serão o valor da mão de obra meus custos variáveis se alguém quer entrar aqui. Então, meu custo variável vai ser o seguinte, vai ser a mão de obra, que é 54 mil, mais o valor da matéria-prima, que é 99 mil. Gente, alguma dúvida até aqui? A mão de obra direta aí, ela já entrou como um custo fixo, professor? Oi? Não, mão de obra direta ela não pode ser custo fixo, não. Eu pensei que você tinha colocado, quer dizer, eu vi que você tinha colocado aí na expressão, na escrita aí. Não, não. Custo fixo, 90 mil, 90 mais mil, 54 mais mil. mão de obra indireta. Ah, que aqui eu coloquei 90, mas não é 90 não. Aqui é 90. É, tá certo. 90 aqui, com mais 9. Foi mal aí. Ok, só isso mesmo. Que é bola. Então aqui dá 99. Maravilha. Prestando atenção, hein? Olha aí. Aqui dá 99 e aqui dá 153. Até aqui, alguma dúvida? Massa, massa. Então, o que eu fiz agora só foi separar custo fixo e custo variável, tá? E aí vem a questão, vem a pergunta que a questão está fazendo. A indústria fabricou, no mês de fevereiro, 36 mil unidades e os custos dela foram esses. Custo fixo de 99 mil, custo variável de 153 mil. A pergunta que ele faz é, se a empresa tivesse produzido 45 mil unidades com as mesmas informações de custo variável e de custo fixo, certo? Como é que ficaria o valor unitário? Como é que ficaria o valor unitário dessa empresa, né? Os custos unitários dessa empresa? Bom, vamos fazer o seguinte: já que a gente tem a informação aqui prontinha dos custos variáveis e dos custos fixos, se eu quiser saber o custo unitário, a única coisa que eu tenho que fazer é dividir, a princípio, tá certo? Se eu quiser saber o custo unitário, a única coisa que eu preciso fazer é dividir o valor do custo fixo e do custo variável pela quantidade, que é 36 mil. Tranquilo? Deu para entender? O custo unitário vai ser sempre o valor do custo dividido pela quantidade produzida.
Então, se eu pegar o custo fixo, certo? Vou fazer custo unitário. Oi. O custo unitário. Ah, não, explique, continue, porque eu pensei que ia somar o custo fixo mais o variável e dividir pelo valor, tipo Eu 36 posso mil. fazer isso também, mas nesse momento eu vou fazer separado só para a gente entender de onde veio cada coisa. Ah, tá Tá bem. joia? Então, eu tenho Tá ok. 99 mil dividido por 36 mil. Ok? Esse seria o nosso primeira informação de custo fixo. Tranquilo? Então, fazendo a nossa continha, eu vou ter 99 mil dividido por 36 e daria 2,75. Alguma dúvida até aqui? Massa. A mesma coisa eu vou fazer com o meu custo variável. Custo variável vai ser igual, né? Custo unitário variável vai ser igual a 153 mil dividido pelos 36 mil que eu tenho ali, que é a minha quantidade produzida. Ok? Tem alguém querendo entrar, meu Deus? Então, fazendo a continha, eu vou ter 4,25. Esse seria o meu custo unitário fixo, meu custo unitário variável. Alguma dúvida até aqui, meu povo? Alguma dúvida? Algum questionamento? Massa. Então, feito essas duas contas, o que a questão está me pedindo é, tá, os custos fixos unitários e os custos variáveis unitários para 36 mil unidades foram esses. Mas como seria o valor, qual seria o valor, se a quantidade fosse 45 mil unidades e não 36 mil unidades? Aí vem uma questão interessante para a gente. Lembram que a gente conversou em sala de aula que quando a gente está trabalhando com custos fixos e custos variáveis unitários, a posição, a forma como eles se comportam muda. O custo fixo unitário, ele vai diminuindo de valor à medida que a quantidade aumenta. Já o custo variável unitário, ele não muda, independente da quantidade. Pensando nisso, para eu responder essa questão, a única coisa que eu precisaria fazer é calcular novamente o custo unitário fixo, dividindo 99 mil por 45 mil, que é a quantidade nova que está aqui, ó, que ele está perguntando, certo? Que é essa quantidade que ele está perguntando. Fala. E aí eu teria 99 mil dividido por 45 mil, que dá 2,2. Agora que eu tenho esse novo custo fixo aqui colocado, já com base nos 45 mil unidades, basta que eu some para saber qual é o custo fixo, custo unitário total, né? Custo unitário total, ele é igual ao custo fixo por unidade
mais o custo variável por unidade. No meu caso, o custo fixo foi 2,2 a 45 mil unidades, e o custo variável, como ele não muda, vai ser os mesmos 4,25. Logo, o valor será 6,45, que é a resposta da questão. No caso aqui seria a letra B, de bola. E aí, dúvidas, questionamentos? Deu para entender? Tem alguém aí? Tudo ok? Ficou claro a resposta? Como eu cheguei nessa resposta? Ah, é porque, no caso, Éricles, o custo variável, lembra que ele vai oscilar de acordo com a produção? Então, se a produção for imagina um custo variável unitário vamos imaginar, R$ 5. Se eu produzir uma unidade, esse custo vai ser 5. Se eu produzir 2 unidades, esse custo vai ser 10. Se eu produzir 3 unidades, esse custo vai ser 15 e por aí vai. Certo? Então, o que acontece? Isso, a gente está pensando em acumulação de valor, né? Porque o custo variável ele vai aumentando de acordo com a produção, quando a gente está falando de custo variável total. Mas perceba que, se você pegar, vamos dizer que você produziu aí, nessa ideia que eu estou colocando para você, você produziu três unidades. Então, eu teria, no primeiro momento, 5 para uma unidade, 10 para a segunda unidade, 15 para a terceira unidade. Não é isso? Agora, perceba que se eu pegar esse 15, esse valor de 15 que eu encontrei, e dividir pela quantidade produzida, que foi 3, qual vai ser o resultado? O mesmo. Exatamente. Exatamente, vai ser o mesmo. Ou seja, o custo unitário variável continua o mesmo. Entendesse? Por isso que o custo unitário variável ele não muda. Entendeu a lógica? Massa, massa. Então, respondida a questão, a resposta é 6h45, já está feita, tá certo? Bora passar para a próxima. Nosso tempo também está ficando curto já. Uma outra questão que eu coloquei aqui, para a gente exercitar, essa carambola é famosa, né? Toda hora eu estou colocando a carambola por aqui. A carambola, ela possui gastos fixos mensais de 8 mil, gasto variável unitário de R$ 80, e o ponto de equilíbrio é igual a R$ 200 por mês. Calcule o preço de venda praticado pela empresa. Essa vocês vão fazer aí, ou tentar fazer, que é bem parecida, é igual àquela que a gente fez no início. Tentem calcular. Eu vou somente montar aqui, tá? Para não deixar ninguém aperreado. Eu vou só montar aqui para não deixar ninguém aperreado. Vou pegar até a mesma informação que eu peguei lá de cima. Ponto de equilíbrio, parará, parará, até aqui.
Então, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou ter ponto de equilíbrio que é igual a 200 unidades, que é igual a 8.000, que é o custo fixo, dividido pelo PV, que eu não tenho, que é igual, ou menos, o valor do meu gasto variável, que é 80. Então, isso implica dizer qual é a resposta, Lombardi. Qual é a resposta, companheiros? Falem aí. Maravilha, 120. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso, 120. Ok? Seguindo aquela mesma lógica que a gente fez da outra vez, tá? Seguindo a mesma lógica que a gente fez da outra vez, basta que eu pegue, tire PV de baixo, né? Coloque ele para cima, então vai ficar PV menos 80 vai ser igual a 8.000 dividido por 200. Isso implica que eu vou ter PV menos 80, que é igual a 40. Isso implica dizer que PV é igual a 40. O 80 está negativo, vem para cá positivo, mais 80. PV é igual a 120. Dúvidas? Maravilha. Maravilha, meus amigos. Maravilha. Então, já que vocês não têm dúvida, vamos seguir em frente. Questão 4. A empresa apresenta gastos mensais com materiais diretos iguais a 150 e com mão de obra direta iguais a R$ 200. Sabendo que a margem de contribuição total da empresa é igual a 150, que os gastos fixos mensais são iguais a 100,
e que atualmente são produzidos e vendidos 50 unidades, assinale a alternativa que apresenta o grau de alavancagem operacional da empresa. É o nosso famoso GAL, né? Nós já conversamos sobre ele. Eu vou dar um enter aqui só para descer essa parte para cá, para ficar mais fácil para a gente ver. É o nosso famoso GAL. Alguém tem ideia como responde essa questão? Vamos lá. O que ele está perguntando para mim aqui? Ele quer saber qual é o grau de alavancagem que a empresa vai ter, né? O grau de alavancagem, gente, que eu já conversei com vocês, o grau de alavancagem, ele é um número, certo? É um multiplicador que ele vai impactar, né, no lucro qualquer percentual que eu aplicar na minha receita de venda, né? Ou seja, nas minhas vendas. Ou seja, se eu vender 1% a mais se eu tiver 1% a mais de vendas, certo? Sabendo o meu grau de alavancagem, eu multiplico esse 1% vezes o grau de alavancagem e eu vou saber qual vai ser o reflexo disso no meu lucro. Já é para isso que serve o grau de alavancagem. Então, esse fator de multiplicação, eu consigo encontrá-lo, o que eu chamo de grau de alavancagem, ou para os íntimos eu chamo de GAL, grau de alavancagem operacional. Ele pode ser encontrado. Isso, exatamente, Letícia. Exatamente. E aí ele pode ser encontrado usando a fórmula que a Letícia colocou ali, né? Grau vai ser igual à margem de contribuição total dividido pelo lucro da empresa. Ah, professor, mas como é que eu faço? Como é que eu vou chegar nessas informações que eu estou colocando aí? Bom, vamos olhar para a questão e vamos entender o que a questão está pedindo para a gente. Ela fala que a empresa ela tem gastos mensais diretos iguais a R$ 150. Maravilha. A mão de obra direta é 200. Ele diz que a margem de contribuição total, olha aqui, a margem de contribuição total, a margem de contribuição total da empresa é igual a 150. Então, a primeira informação a gente já tem, né? Tá aqui, ó, margem de contribuição total. Os gastos fixos são iguais a R$ 100 por mês. E atualmente são produzidas 50 unidades. Maravilha. Então, vamos lá. Lembra daquela da nossa DRE de custos, que a gente falou com vocês, né, que a gente mostrou para vocês, que é a DRE de custos variável, de custeio variável? Ela é assim, né? Receita menos custo e despesa variável total é igual à margem de contribuição menos custo e despesa variável, ou custo e despesa fixa, igual a lucro. Então, eu estou usando isso aqui, mas só para efeito didático, tá? Eu sei que vocês lembram de tudo isso que eu estou falando aqui. Vocês estudaram, se agarraram com os cadernos e viram, e lembram dessas questões que eu estou colocando aqui, essa informação que eu estou colocando aqui. Então, ó, se vocês observarem, ele já deu a margem de contribuição total, né? Ele já deu a margem de contribuição total, que foi R$ 150. Está aqui, ó. R$ 150. Ele já disse isso para a gente. Ele também disse para a gente,
que o gasto fixo da empresa é igual a R$ 100. O gasto fixo da empresa é igual a R$ 100. Então, gasto de despesa fixa, custo de despesa fixa igual a R$ 100. Se eu sei, gente, que a margem de contribuição é 150, que o gasto e a despesa fixa é 100, qual é o lucro da empresa? 50. Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Bom, o silêncio diz que não, então eu já tenho as informações que eu preciso para encontrar o grau de alavancagem da empresa. E no meu caso vai ser a margem de contribuição, 150, dividido por 50, que é o lucro. Então, a resposta é 3. Que seria a letra D de bola. Alguma dúvida, meu povo? Volta, por que deu 3? Eu não entendi, não. 150, que é a margem de contribuição, que está aqui, ó, dividido pelo lucro, que foi 50. Ah, ok. 3. Entendi. O que é que isso diz para a gente? Isso diz para a gente o seguinte, que se as minhas vendas aumentarem ou incrementar 1%, meu lucro vai aumentar 3%. Se as minhas vendas aumentarem 10%, meu lucro vai aumentar em 30%. Certo? Essa é a função do grau de alavancagem operacional. Dúvidas, meu povo? Fala aí para mim, por favor. Se tiver, fica à vontade para perguntar. Nenhuma dúvida? Nadinha? Só não. Ai, meu Deus. Nada. Vai não. Não vai ter dúvida na hora da prova, não. É só estudar um pouquinho, refazer os exercícios, refazer os cálculos que a gente já fez. Não vai ter dificuldade, não, gente. Não vai ter nada de extraordinário nessa avaliação, não. A única questão é que vocês vão ter 3 horas para fazer, né? Vão estar em casa, tranquilos, sem o professor dizendo que olha a hora do ônibus. Vamos terminar que eu tenho que ir embora. Vamos fazer em casa, sem pressão. Vamos lá. Vamos fazer agora a 5ª questão de hoje, a título de revisão. Me diga uma coisa, tá boa a revisão? Tá dando para lembrar das coisas? Tá dando para quem estava com dúvida tirar, fazer? Como é que vocês estão sentindo? Oh, maravilha. Vamos agora responder a outra questão, mais uma questão, né, voltada a ponto de equilíbrio. Vocês estão percebendo que boa parte da nossa avaliação vai ser em cima de ponto de equilíbrio, né? Que é um conteúdo que a gente massificou bastante. Vamos lá. A Comercial dos Tamancos vende, atualmente, 800 pares a R$ 30 por unidade. Sabe-se que cada par ele é comprado a R$ 12, que os impostos são iguais a 10% das vendas e que as despesas da loja são iguais a R$ 4.000 por unidade, né? No caso, por mês. As despesas da loja são iguais a R$ 4.000 por mês.
Calcule a margem de contribuição unitária e determine o ponto de equilíbrio em Q para essa fábrica. Então, só para a gente relembrar, muito embora eu sei que vocês lembrem, porque vocês são tudo fera, já estudaram pra caramba esse assunto, devem estar sabendo de tudo. Estou aqui só reprisando. Ele pede a margem de contribuição, né? Então, a margem de contribuição por unidade, ela é igual ao preço de venda líquido menos os custos e as despesas variáveis. Então, para calcular a margem de contribuição, vou começar fazendo o seguinte. Onde é que está o meu preço de venda? Ele está dizendo aqui, ó, R$30 por unidade, está aqui meu preço de venda. Cadê meus custos de despesas variáveis? Está aqui, ó, sabendo que cada par é comprado a R$12. Está aqui. Ok? Só tem um detalhe nessa questão que é importante a gente observar. Ele fala que existem impostos, os impostos são iguais a 30%, aliás, 30% não, 10% do valor das vendas. Então, para que eu calcule a margem de contribuição, eu preciso do preço de venda líquido, né? Então, se eu quero o preço de venda líquido, eu preciso tirar os impostos daí. Então, para fazer o cálculo do meu preço, minha margem de contribuição, eu vou ter que fazer o preço de venda é 30, está ali em cima colocado, certo? E aí eu vou ter que subtrair desses 30, vou botar aqui entre parênteses, só para a gente saber o que está acontecendo. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? 30. 10% de 30 é R$3, então, menos 3. Lembrando que isso aqui são impostos, certo? Menos o valor do custo da despesa variável, que é 12. Ok? Então, a resposta para essa questão, ou seja, a primeira parte da questão, que é a margem de contribuição que ele está pedindo, vai ser vai ser 15. Por quê? Porque eu vou ter 30 menos 3 vai dar 27 menos 12 igual a 15. Alguma dúvida até aqui, meu povo? Maravilha. Então, seguindo, o que ele pede é, ele quer que eu calcule também o ponto de equilíbrio em Q, né? Ele pede o ponto de equilíbrio em Q. E o ponto de equilíbrio, em quantidade, ele é igual ao valor do custo da despesa fixa dividido pela margem de contribuição por unidade. Então, eu vou ter o custo e a despesa fixa. Ele já deu aqui na questão, está aqui, ó, 4.000. Então, eu vou ter 4.000 dividido por 15. E a minha resposta para essa questão vai ser 26,666. Não existe, vai dar uma dízima periódica, né? 67. Então, a resposta para a questão que ele pede é a letra A, 26667. Dúvidas?
Questionamentos? Esse, professor, só para relembrar, tirar essa dúvida aqui, esse 266, no caso, quantas unidades a empresa vai ter que vender, né, para ela pagar todos os seus gastos, não é isso? Todos os seus custos Todos os fixos, seus custos. todos os seus custos fixos, né? Porque Fixo. os variáveis já estão sendo abatidos na hora que eu faço aqui a margem de contribuição, certo? Então, Ok. essa quantidade aqui, quando ela conseguir vender isso, ela chega no ponto de equilíbrio, ou seja, custos fixos e variáveis se igualam à receita total. Aí ela fica zeradinha, Ok. beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Fala aí. Escrevam. Tudo na paz de Jesus. Joia. Aqueles que têm dúvida, digam sim. Aqueles que não têm dúvida, digam não. Nesse caso aí, a empresa não teve nenhum lucro, não foi, professor? Nesse caso. Não, entenda. A empresa aqui, nesse caso aqui, a gente está calculando, está calculando o ponto de equilíbrio. Quando a gente está falando de ponto de equilíbrio, a empresa ainda não está lucrando, porque ela igualou agora custos fixos e variáveis à receita total. Se ela vender qualquer unidade a mais, vamos dizer que ela venda 267 unidades, aí ela passa a ter lucro. Ok, professor. Massa. Ninguém tem mais dúvida? Eu acho que tá bom, né, gente? A gente já falou de margem de contribuição, de ponto de equilíbrio, de grau de alavancagem, de cálculo de preço de venda com base no ponto de equilíbrio. Já falamos aqui sobre custos fixos e variáveis, custos fixos unitários e custos variáveis unitários, né, o comportamento de cada um deles, certo? Então, de ponto de equilíbrio, acho que já está bom para a gente revisar. Vamos entrar agora, vamos fazer aqui a questão que a gente deixei para vocês fazerem na aula passada, né, acerca do ciclo financeiro. E eu já deixei ela prontinha aqui, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, uma empresa apresenta dispêndios anuais de 96 mil, com prazo médio de pagamento de 60 dias, com prazo médio de estoque de 70 dias e prazo médio de recebimento de 50 dias. E aí eu peço que vocês determinem o ciclo operacional da empresa, o ciclo de caixa, o giro de caixa da empresa e o caixa mínimo necessário que ela tem que manter mês a mês para poder ser compatível com as despesas que ela tem anualmente. Todo mundo lembra dessa questão? Quem conseguiu fazer essa questão que eu deixei pronta para vocês, deixei lá para vocês fazerem? Massa, Raquel. Massa, boa noite. Joia também. Isso. Ô, Raquel. Ah, também ia ficar só nesse assunto, Raquel. Ia ficar chato. Ai, ai. Vou pensar no caso de vocês. Eu vou fazer a prova amanhã, vou pensar nesse caso. Vocês têm que lembrar também que tem o material, tem o conteúdo teórico, tá? Lembra lá que tem a parte de mercado financeiro, que a gente viu, né? Mercado financeiro nacional, tem a parte de teoria sobre a questão da administração financeira. Lembra disso aí, tá?
vai dar uma revisadazinha rápida sobre isso daqui a pouco. Então, bora voltar lá. Então, eu peguei aqui as informações que estão na questão, né? Dispêndio anual de 96 mil, prazo médio de pagamento de 60 dias, prazo médio de estoque de 70 dias, prazo médio de recebimento de 50 dias. Lembrando que eu não vou fazer uma questão tão grande como uma questão objetiva, tá? Até porque seria complicado. Talvez uma questão como essa, por exemplo, teria que ser dividida em 4 partes. Porque cada uma coisa dessa aqui é uma resposta diferente. Mas aí vamos lá. O ciclo operacional, nós temos que é o prazo médio de estoques mais o prazo médio de recebimento, né? Lembrando que esse prazo médio de estocagem da empresa é a mesma coisa que a gente está falando de ciclo econômico. Poderia também substituir pelo ciclo econômico aqui sem nenhum problema. Então, eu tenho prazo médio de estoque mais prazo médio de recebimento, né? Porque o nosso ciclo operacional, ele começa no momento que eu compro a minha mercadoria, né? E termina quando eu recebo o valor da mercadoria vendida. Então, eu tenho prazo médio de estoque no valor de 70 dias, mais 50 referente ao prazo médio de recebimento. Então, o meu ciclo operacional para essa empresa foi de 120 dias. O meu ciclo de caixa, eu tenho que ele é igual ao meu ciclo operacional, que já está aqui posto, né? Já foi calculado, é 120, menos o valor do prazo médio de pagamento, certo? E significa aí, representa aí o meu ciclo de caixa. E aí eu tenho aqui, ó, o prazo médio de pagamento foi de 60 dias, ciclo operacional foi 120, menos 60 do prazo de pagamento, eu vou ter 60 como ciclo de caixa dessa empresa, certo? Significa dizer que a cada 60 dias, essa empresa, ou seja, o dinheiro gira nessa empresa, né? Acontece aí essa movimentação, esse ciclo do dinheiro dentro da empresa. A cada 60 dias, o dinheiro se renova. O giro de caixa é o valor do meu ciclo de caixa, né? Dividindo aí 360 dias. Então, esses 360 dias que eu estou usando aqui é em função do ano comercial, né? O ano comercial ele é dado com 360 dias e não em 365 dias. Então, eu tenho 360 dias dividido pelo meu ciclo de caixa. 360 dividido por 60, que for o ciclo de caixa, eu vou ter aí 6, que é o meu giro de caixa. Significa dizer que o caixa dessa empresa gira 6 vezes durante o ano. E faz todo sentido, né? Ele gira a cada 60 dias, e aí a gente percebe que 6 vezes 6 é 36, né? 360 dias. Por fim, o custo médio, aliás, perdão, o caixa médio, né, necessário para essa empresa vai ser igual ao dispêndio dela, que é 96 mil, dividido pelo giro de caixa, que é 6, que a gente já encontrou. Então, 96 dividido por 6, igual a 16 mil. Então, para essa empresa, ela necessita mensalmente de ter aí 16 mil reais disponível para poder manter os seus gastos, tá? Dado o ciclo de caixa e o giro de caixa que ela tem nesse período. Então, aí está a resposta das questões, dessa questão número 6, que foi também a questão que eu deixei para vocês responderem na aula passada. Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro? Tem algum questionamento a fazer? Tudo tranquilo? Essa última é para entregar. Já era para ter entregue, na verdade, né? Estou entregando ela pronta já. Vocês estão bronca mesmo. Tem que entregar logo. Beleza, gente. Maravilha. Maravilha.
Bom, fechado isso, a parte matemática da nossa prova, a parte matemática da nossa prova, basicamente está resumida, né? Lembrando que existe o ponto de equilíbrio financeiro, o ponto de equilíbrio Operacional, né? operacional. Oi? Operacional? Não. Eu tenho um ponto de equilíbrio contábil, eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro e eu tenho o ponto de equilíbrio econômico, que tem um lucro desejado. Maravilha. Não sei que vocês estão preocupados com prova, estão respondendo tudo. Até eu estou esquecendo, vocês estão lembrando? Maravilha. Então, a parte matemática da nossa avaliação, praticamente é isso que a gente está vendo. Né? Ponto de equilíbrio, a questão do centro de custo, a questão financeira, né, que a gente viu agora há pouco, tá? O nosso ciclo financeiro, que a gente viu agora há pouco. E aí, para a gente encerrar esse conteúdo de hoje, essa aula, essa revisão rápida de hoje, deixa eu mostrar para vocês alguns pontos que eu levantei, né, do nosso conteúdo teórico, para que vocês possam dar uma olhadinha nisso aí depois. Então, uma coisa importante que a gente colocou lá, que a gente levantou, foram as atividades empresariais, né? E a gente viu lá no início do nosso conteúdo que as empresas desenvolvem uma série de atividades empresariais, né? Que, segundo a natureza, nós podemos dividir em atividades de operações ou operacionais, né, que são aquelas que existem em função do negócio da empresa. Temos as atividades de investimento, que são relativas à aplicação de recursos de caráter temporário ou permanente, ou seja, a forma como eu invisto os recursos que a empresa tem, né, pode ser em alguma questão, em alguma aplicação de caráter temporário, ou pode também ser uma coisa permanente, né? Tipo, até no imóvel mesmo, né? Que eu esteja comprando, ou em alguma ação, ou alguma participação em empresa, ou coisa do tipo. Temos as atividades de financiamento, também, que faz parte das atividades empresariais, e refletem aí os efeitos das decisões tomadas sobre a forma de financiamento das atividades. Ou seja, essa parte aqui do financiamento, né? Ela está relacionada à tomada de empréstimo pela empresa, né? A forma como a empresa se endivida, né? Como é que ela toma dinheiro emprestado ou como ela consegue os recursos para poder investir no seu negócio. Dúvidas? Não tendo, vamos lá. Um outro ponto importante do nosso conteúdo são as funções do administrador, né? Então, os administradores financeiros, ele tem aí a função de fazer análise, planejamento e controle financeiro das empresas, e aí tem uma descrição mais detalhada no nosso material lá, que eu deixei para vocês. Ele também toma decisões de investimento e toma decisões de financiamento. Então, ele está diretamente ligado a essas atividades operacionais, né? Ele desenvolve aí essa parte de controle dos recursos da empresa e também é responsável pelas atividades de investimento, ou seja, onde a empresa vai gastar os seus recursos e de que forma a empresa vai se endividar, faz parte das decisões que são tomadas pelo nosso administrador financeiro. Uma coisa que a gente também aprendeu é que a empresa, ela precisa de liquidez para sobreviver. A gente discutiu muito isso na aula passada, quando a gente estava tratando do ciclo financeiro da empresa. E aí, a gente falou, né, sobre essa questão da capacidade da empresa conseguir arcar com suas dívidas, né, suas obrigações de curto prazo. Para que isso aconteça, ela precisa ter liquidez, ela tem que ter capacidade de ter giro suficiente para poder pagar as suas dívidas. E essa liquidez, gente, no sentido amplo, né, ela é relacionada com as disponibilidades, mais os direitos e bens realizáveis a curto prazo, né? Quer dizer isso? Quer dizer que essa liquidez está diretamente ligado
aquele ativo circulante que a empresa tem. Eu lembro que eu falei para vocês disso na aula passada, né, a gente estava falando de capital de giro, né? Então, aquela parte que tem caixa, que tem bancos, estoques, isso tudo aí faz parte do que a gente chama de liquidez da empresa, certo? Isso de forma ampla, tá? De forma ampla, aquilo ali é o que a gente chama de liquidez, vai compor a liquidez da empresa, porque são com os recursos do caixa, do banco, com os estoques que a empresa tem, com os clientes que ela tem para receber, que ela vai conseguir pagar suas dívidas. E aí, num sentido mais restrito, né, de forma mais restrita, eu posso dizer também que liquidez está relacionada apenas às disponibilidades imediatas que a empresa tem, ou seja, ao dinheiro que ela disponibiliza para poder pagar suas dívidas. Tá joia? Então, são os recursos que a empresa tem no caixa, que ela tem no banco, e vão ser utilizados para pagar aí suas dívidas, né? Aquele recurso, aquela disponibilidade de curtíssimo prazo, né? Imediata que ela tem para poder pagar as suas dívidas. Isso é uma definição de liquidez, né? Liquidez é a capacidade que a empresa tem de pagar seus compromissos de curto prazo. De forma ampla, ela pode ser vista como essa capacidade, né? Com parte disso aí, os bens e os direitos realizáveis de curto prazo que ela tem, em sentido estrito ou restrito, apenas os recursos financeiros que ela dispõe, banco e caixa que ela tem aí para poder pagar as suas dívidas. Um outro ponto que eu achei também relevante dentro do nosso material foi a parte do sistema financeiro nacional, né? E aí eu separei algumas coisas importantes com relação ao sistema financeiro nacional, né? Primeira questão, que é importante, é saber que o sistema financeiro nacional ele é formado por instituições que tem como finalidade intermediar. Então, a função básica, né, do nosso sistema financeiro nacional é intermediar, né, o fluxo de recursos entre poupadores e investidores e tomadores de recursos. Isso é importante a gente saber dentro do nosso material. Uma coisa também que é importante, né, é saber quais são os organismos, né, quais são os órgãos que controlam tudo isso. Então, nós temos aí esse mercado financeiro, ele é regulamentado, né, e fiscalizado pelo Banco Central, ele é fiscalizado também pela Comissão de Valores Mobiliários, e esses dois estão subordinados a nosso Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional. É importante a gente entender isso, tá? Aqui embaixo, nós temos um resumo, né, desse conteúdo que a gente falou aqui em cima, dizendo aí quais são as funções do sistema financeiro nacional. Como já tinha citado, intermediar os recursos entre poupadores e devedores, promover o desenvolvimento equilibrado, né, para que não haja nenhuma manipulação do mercado, fiscalizar as instituições participantes e diversificação de riscos, né? Ele tenta minimizar os riscos para as pessoas que estão buscando recurso, né, e aquelas também que estão disponibilizando os recursos. Já como eu já disse a vocês anteriormente, nesse mesmo conteúdo aqui, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do nosso sistema, o Banco Central é o órgão executivo central do nosso sistema financeiro, e a Comissão de Valores Mobiliários é que trata da parte de mercado de ações, de debêntures, né? É ela que trabalha ali a nossa Bolsa de Valores. Vista aqui algumas atribuições do Banco Central, né, já que ele é o nosso executor dentro do sistema financeiro nacional. E aí tem algumas atribuições referentes ao nosso Banco Central, entre as quais nós temos aí emitir papel moeda, que é uma coisa que está sendo feita agora, né, infelizmente, porque a gente está numa situação de pandemia, vai faltar dinheiro e a gente vai ter que emitir moeda, que nunca é uma boa ideia, né, fazer isso, tendo em vista que a emissão de moeda gera um risco grande de gerar inflação também.
Executar os serviços no meio circulante, né? Fazer toda essa parte aí, essa parte de interação com os bancos para poder desenvolver esses serviços. Recolhimento compulsório e voluntário das instituições financeiras. É para o Banco Central que as instituições financeiras recolhem parte dos depósitos que elas recebem. Realizar operações de redesconto do empréstimo. Regular a execução de serviços de compensação de cheque. Então, essa parte de compensação, quem define as regras é o Banco Central. Efetuar a operação de compra e venda de títulos públicos. Então, eles fazem essa parte de compra e venda dos títulos públicos também no mercado. Controle de crédito. Exercer a fiscalização das instituições financeiras. Autorizar o funcionamento da instituição financeira, né? Então, só pode haver um banco se o Banco Central autorizar. Estabelecer as condições para o exercício de qualquer cargo ou direção nas instituições financeiras. Então, determina como é que vai ser feito essa ocupação desses cargos, ela dita as regras como vai ser feita, vigiar a interferência de outras empresas no mercado financeiro de capitais e controlar o fluxo de caixa, né, o fluxo de capital estrangeiro no país. Então, o Banco Central tem essas atribuições, entre outras, mas essas são as principais que ele desenvolve. Dentro desse mercado, ainda existem algumas instituições que a gente chama de instituições auxiliares, né? Então, entre elas, nós temos o Banco do Brasil. O nosso primeiro banco criado no Brasil foi o Banco do Brasil, né? E é um forte aliado do Banco Central. Temos o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, que é um banco de fomento, é um banco que financia empresas, de forma geral. Temos a Caixa Econômica Federal, que é o banco que o nosso governo, a maioria das atividades sociais do governo passa pela Caixa Econômica Federal, tá? Ela passa pela Caixa Econômica Federal. Você vê aqui o pagamento do Bolsa Família, o auxílio que a gente vai ser recebido agora, tudo pela Caixa Econômica Federal. Também temos órgãos reguladores na parte de seguro e previdência privada, que são a SUSEP, né, e a Superintendência, a Secretaria de Previdência Complementar, a SPC, certo? E aí, para fins didáticos, é importante a gente ressaltar que o nosso mercado financeiro é dividido em 4 partes, tá? Em 4 submercados, vamos dizer assim, que seria o mercado monetário, onde são negociadas, basicamente, as operações de curto prazo, né? De curtíssimo prazo, é onde o dinheiro gira mais rapidamente, ok? A política monetária do governo é executada por meio desse mercado, né? Ela compra e vende títulos ali dentro, e aí ela gerencia esse mercado monetário, Banco Central. Temos o mercado de crédito, que basicamente é onde as pessoas, os tomadores de recursos, se relacionam com seus intermediários financeiros, né, para suprir necessidade, ou seja, é onde as pessoas, as empresas e as pessoas pegam dinheiro emprestado, passam por essa parte do mercado de crédito. Temos o mercado de capital, que é justamente a parte de bolsa de valores, onde funciona toda a questão da bolsa de valores. Ok? E aí nós temos aqui, que também é um mercado que as pessoas trabalham a médio e a longo prazo, né? Diferente do nosso mercado monetário, que é de curto e curtíssimo. E temos o mercado de câmbio, que é onde são negociadas moedas internacionais, ou seja, o dinheiro que entra de fora, de outros países no Brasil, e que é transformado em real, e também o dinheiro que sai do Brasil para ser transformado em outras moedas, passa pelo nosso mercado de câmbio. Na prática, esses 4 mercados eles se sobrepõem, não existe uma regra ordinal desses mercados. Eles vão se misturando à medida que vão sendo acionados. Beleza? Então, isso aqui é um resumo daquele material teórico que a gente tem. Vocês também podem usar para poder dar uma estudada. Ok? Gente, alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês entenderam tudo bonitinho? Pelo menos os que ainda estão por aqui.
Vocês têm alguma dúvida ainda? Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, aproveitem agora. Estou aqui para respondê-las, se eu souber também, claro. Massa. A aula será postada assim, Vitor. Daqui a pouquinho. Assim que eu terminar aqui com vocês, eu vou pegar no Drive, vou botar no YouTube e vou postar para todo mundo. Vou postar também esse material respondido, que a gente acabou de responder aqui. Do jeito que eu respondi com vocês, eu vou deixar também postado para vocês poderem ver e dar aquela lembrada boa na hora de responder as questões. Mais alguma dúvida, gente? Foi tranquilo, deu para entender direitinho, deu para relembrar alguns conceitos. Joia, maravilha. Não deixem de dar um ok lá na sala Google, né, com nome, turma, para que eu possa depois fazer a nossa chamada, tá certo? Gente, um abração, um prazer estar com vocês nessa noite. Espero o mais rápido possível a gente poder se reunir novamente, tá? E por hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp praticamente o dia todo, eu fico logado o dia todo, tá certo? E aí podem perguntar que, na medida do possível, eu vou respondendo, tá certo? Podem perguntar tanto no grupo quanto no privado. Fiquem à vontade, e aí a gente vai encerrando por aqui. Um abração a todos.